Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em algumas habilidades essenciais para o dia a dia das equipes de trauma, né? Coisas que não são assim puramente técnicas. Liderança, consciência situacional, comunicação verbal. Vamos usar como base materiais como o capítulo 2 do ATLS 2025 para entender como essas competências são, tipo, decisivas em momentos de alta pressão, como numa reanimação. O sucesso ali depende muito da sintonia fina das interações, né? Ok, vamos lá. Vamos destrinchar isso. Exato. E o que é fascinante nisso é justamente essa dinâmica. É muito complexa. O cenário do trauma, ele muda a cada segundo, né? E a capacidade da equipe de se coordenar, nossa, isso se torna tão vital quanto a habilidade técnica de cada um. Não adianta ter o melhor cirurgião se a comunicação falha, se a visão do todo se perde. Faz todo sentido. Começando então por liderança. E o papel de quem é liderado, a subordinação. Para a coisa funcionar, parece que líder e liderado precisam estar muito alinhados. A liderança centraliza a info, direciona, né? Mas é curioso como as fontes mostram que, apesar de ser tão importante, a formação formal em liderança na medicina ainda pode ser, assim, meio limitada. Uma boa liderança parece ser aquela que consegue criar uma visão comum, sabe? Onde todo mundo se sente parte do processo. Esse é um ponto-chave. As fontes até sugerem que não ter uma liderança clara pode ser pior do que ter uma liderança, digamos, imperfeita. Paralisa mais. E o papel de quem segue, do subordinado, ele não é passivo, de jeito nenhum. Ele é ativo fundamental. Ele compartilha responsar, observa, antecipa, comunica proativamente. Se a gente pensar no quadro geral, imagina o residente experiente liderando. O sucesso dele depende muito dos internos atentos, da enfermagem que percebe uma alteração sutil, a uma copropriedade do resultado, entende? Essas habilidades, tanto de liderar quanto de seguir ativamente, elas podem e devem ser treinadas. Uhum. E essa necessidade de captar informações, de agir rápido, nos leva direto para atenção e consciência situacional. Manter o foco parece um desafio constante ali. Tem o risco da fixação, né? Focar demais num detalhe e perder o resto. E, por outro lado, a sobrecarga cognitiva. Informação demais sem conseguir filtrar o que é essencial. Isso me chamou a atenção nas fontes, essa tensão. Exatamente. A consciência situacional é basicamente essa capacidade de manter a perspectiva do quadro geral no meio daquela dinâmica intensa, cheia de dados, que é uma reanimação. Abordagens estruturadas como a avaliação primária e secundária do ATLS ajudam muito. Elas criam um filtro mental, ajudam a discernir o que é relevante naquele momento e, para promover isso no time todo, na coletividade, as fontes indicam estratégias importantes, né? Liderança que incentiva a comunicação aberta, o uso de timeouts, aquelas pausas táticas para reavaliar, né? Ferramentas como o SBR, situação, histórico, avaliação, recomendação, para passar o caso de forma objetiva e, fundamental, criar um ambiente seguro. Seguro para qualquer um poder levantar a mão, questionar, apontar algo. E isso levanta uma questão importante: como garantir que isso funcione na prática? É uma habilidade que se desenvolve, precisa de treino, simulação, feedback constante. Sim, claro. E o que amarra tudo isso é comunicação eficaz. Não basta falar, né? A informação tem que ser recebida e, mais importante, compreendida corretamente. Para evitar ruído, as fontes destacam uma ferramenta bem prática do Team Steps, os 3 Cs. Já ouviu falar? Citar nomes, direcionar a instrução claramente, tipo Ana, prepara o material X. Ser claro e conciso, direto ao ponto. Via aérea obstruída, preciso entubar agora. E usar o ciclo fechado. Quem recebe a ordem confirma que entendeu e avisa quando fez. Entendido, material X pronto. Perfeito. Essas ferramentas padronizadas de comunicação são determinantes em emergências. Elas criam uma linguagem comum, sabe? Alinham a equipe muito rápido em torno dos mesmos objetivos. E, o mais importante, aumentam a segurança, reduzem muito o risco de mal-entendidos. O bom design e o uso consistente dessas ferramentas ajudam a construir o que a gente chama de modelo mental compartilhado. Aquela ideia de que todo mundo na sala tem uma compreensão parecida do estado do paciente e do plano de ação imediato. Então, resumindo, o que tudo isso significa?
que liderança e subordinação trabalhando juntas de forma interdependente. A manutenção ativa da consciência situacional, sem perder o todo de vista, e uma comunicação verbal, precisa, clara, talvez apoiada por ferramentas como os 3Cs, formam um tripé, né? Tudo interconectado. São a base para um bom desempenho no trauma. Exato. E vale muito reforçar, isso não é traço de personalidade, não é algo fixo, são competências. Competências que melhoram com educação focada, com prática deliberada, com cenários de simulação realistas. São essenciais para o trabalho em equipe de alta performance e para a busca contínua da excelência no cuidado. Uhum. Isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Uma reflexão final. Como a gente pode assegurar que esses princípios vitais de comunicação, de consciência situacional, se mantenham fortes, consistentes, mesmo naqueles momentos de maior caos, de maior pressão no ambiente real do trauma? E ainda considerando que os recursos, os contextos variam tanto entre diferentes hospitais, diferentes equipes, fica aí a pergunta para a gente refletir.